Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam, sim, bem. Estamos aqui para mais uma aula de sociologia. Vamos falar um pouquinho sobre a socialização dos indivíduos, tá certo? Então, para quem ainda não me conhece, o meu nome é Jades Mar, né? Sou professor de filosofia, sou professor de sociologia. E estamos aqui para promover mais uma discussão sobre alguns temas da sociologia e poder manter essa relação entre nós, a partir do meio aqui do YouTube, essa forma virtual de interação entre a gente, tá certo? Então, estamos aqui para fazer essa interação e tenho certeza que vamos fazer um bom trabalho, tá certo? Vou espelhar aqui o material para que vocês possam acompanhar a nossa discussão, certo? Então, vamos lá. A socialização dos indivíduos. Nós sabemos que a socialização dos indivíduos é um processo extremamente importante. Aristóteles, lá na Antiguidade, já vai dizer que nós somos animais políticos e não poderíamos viver sozinhos, isolados. Precisamos manter contato com outras pessoas, precisamos manter contato com o outro. Portanto, não podemos viver isolados, não podemos viver sozinhos na sociedade, né? Então, vamos adiante. Para iniciar, temos aqui algumas questões para que a gente possa começar a nossa reflexão, a nossa aula, pensando um pouco, tá certo? Então, e o pensamento e a ação dos indivíduos que influenciam a sociedade como um todo, ou é o contrário? Ou seja, é a sociedade que influencia e determina o pensamento e o comportamento de cada indivíduo. Ou seja, é o pensamento, é a nossa ação que influencia a sociedade, ou é o contrário, é a sociedade que nos influencia, né? É um bom questionamento, é uma boa forma de começar refletindo e pensando sobre isso. Nós sabemos, e acho que já falei aqui em outros momentos, que nós, quando nascemos, nós somos lançados ao mundo. E esse mundo ele já está pronto, né? Ele já vive, ele já está em constante movimento. E ele não vai parar nem modificar-se para se adequar à nossa vontade, né? Para se adequar aos nossos interesses. É justamente nós que nos adequamos, nós que procuramos seguir ali um padrão, um estilo de vida que já existe, né? Então, são questões para que a gente possa pensar um pouco e também refletir, e a gente vai fazendo isso no decorrer da nossa aula, tá certo? Vamos lá. Falar em socialização dos indivíduos é sugerir que aquilo que somos é o resultado daquilo que aprendemos na convivência com outros seres humanos, com base em valores, ideias, atitudes e fazeres comuns. Somos fruto das nossas experiências. Somos fruto daquilo que experimentamos, daquilo que observamos, daquilo que fazemos. Ou seja, em uma sociedade a qual nós estamos inseridos, não nascemos com um conhecimento prévio pronto, né? Alguns filósofos vão defender essa tese, né? Que nascemos com algumas ideias prontas. Mas, socialmente falando, comportamentos, atitudes, nós aprendemos com o outro, nós aprendemos com o social. E essa sociedade ela vai nos enriquecendo de formas em que nós vamos aprendendo a lidar com a nossa vida, nós vamos aprendendo a lidar com o outro, nós vamos aprendendo a lidar com o mundo como um todo, certo? Ou seja, não tem nada pronto, mas essa experiência ela vai chegando aos poucos, ela vai chegando a partir do momento que nós vamos vivendo. Tranquilo?
E nós temos aqui as fases da socialização dos indivíduos. São duas fases, a primeira e a segunda. Na primeira fase é a socialização primária, que é aquela que ocorre nas famílias e quando os pais trabalham fora nas creches. É a nossa primeira sociedade. Nós nos deparamos, nós nos socializamos primeiramente com nossos parentes, com nossos pais, nossa mãe, né, nosso pai, nossos irmãos, porque é o nosso primeiro contato com o mundo, é o nosso primeiro contato socialmente falando, é a nossa família. Portanto, é a primeira fase desse processo de socialização dos indivíduos, é a socialização primária. Tranquilo? E nós temos também a segunda, é a socialização secundária. Colegas de rua, grupos de jovens na igreja, colegas da escola, através da TV, da internet. Ou seja, nossa experiência ali com outros indivíduos já vai se expandindo um pouco mais. Vamos adquirindo ali amigos, vamos alargando nossos laços sociais e vamos, assim, se socializando de uma forma mais abrangente, vamos dizer assim. Portanto, essa é a segunda fase do processo de socialização, a socialização secundária. Tranquilo, pessoal? Então, são duas fases do processo de socialização dos indivíduos, a primeira e a segunda. Tendo em vista que tem a socialização primária, aquela que ocorre na família, e a socialização secundária, que ocorre fora de casa, na escola, com os amigos, enfim. Tranquilo? Então vamos adiante. Se tiverem dúvidas, voltem o vídeo e assistam novamente, ok? Então, os dois tipos de socialização condicionam nossas relações com os outros, com outros indivíduos. Como assim, professor? Como esses tipos de socialização vão condicionar nossas relações? Como eu disse, nós nascemos e não trazemos pronto uma fórmula de viver. Então, nós vamos aprendendo com o outro. Vamos aprendendo a partir das nossas práticas, que são positivas ou negativas, independente de como sejam, elas trazem o aprendizado. E é por isso que nós aprendemos tanto dentro de casa, na nossa primeira fase desse processo de socialização com a nossa família, pais, irmãos, enfim. E nós aprendemos também fora de casa, na escola, com os amigos, na igreja, enfim. Mas elas vão condicionar porque, querendo ou não, são repletas de regras, de costumes, de hábitos, e esses hábitos vão chegando para nós e, ao mesmo tempo que vamos aprendendo a lidar com esses hábitos, com esses costumes, com essas regras. Portanto, acabamos nos tornando condicionados a essas relações com esses indivíduos. Tranquilo? Dependendo da forma do ambiente social e da educação que recebemos, nós adotamos ou abandonamos uma série de papéis sociais. Ora, nascemos, somos lançados ao mundo, aprendemos com o outro, costumes, hábitos, regras, normas. Portanto, somos condicionados. Porém, à medida que vamos amadurecendo, vamos aprendendo a refletir, pensar de forma racional, nós vamos fazendo ali uma seleção de alguns comportamentos. Vamos abandonando aquilo que não nos interessa e vamos em busca de adquirir outras formas de comportamentos para trazer para a nossa vida, né? Portanto, um papel social é um comportamento esperado de um indivíduo que ocupa uma determinada posição na sociedade. Então, se uma pessoa ela vive em destaque na sociedade, as outras vão esperar desse cidadão um papel social, um padrão ali que atinge expectativas, né? Como o papel do advogado, por exemplo, espera-se ali, né, o cuidado, o zelo pelos seus clientes, pela defesa dos processos de seus clientes. O papel do professor, por exemplo, espera-se dele
uma discussão, espera-se dele ali uma presença, abordagem de temas, de reflexões que possam contribuir na formação de alguém de forma ética, né? Então, assim, adquirimos papéis sociais. Outras vezes, nós deixamos para trás esses papéis adquiridos e vamos em busca de outros. Tranquilo, pessoal? Então, vamos adiante. Diante disso, nós não temos liberdade ou uma margem de manobra para adotar um certo papel social. Será que diante de toda essa realidade em que esses comportamentos chegam para nós, será que realmente somos livres? Será que realmente há uma liberdade nossa para agir, para atuar? Né? Ou apenas aprendemos e repetimos esses comportamentos que chegam até nós? São duas questões complexas, não são fáceis de pensar, né? E é justamente essas questões que a sociologia vai se debruçar, né? Eis um dos grandes debates dos teóricos da sociologia até hoje. Somos livres ou somos manobras de papéis sociais a partir do convívio com outros indivíduos? Eis a questão, né? Vamos pensar sobre isso, tá certo? Essas reflexões surgiram em um período de grandes mudanças na Europa a partir do século XVI, tá certo? Nós vamos passear um pouquinho agora pela história para compreender por que a sociologia vai querer questionar, vai querer estudar sobre esses problemas sociais, tá certo, pessoal? Então, vamos adiante, vamos lá comigo. Nós temos aqui o feudalismo até meados do século XV. Espero que todos conheçam, acredito que todos já ouviram falar no feudalismo, mas foi um processo ali que culminou no período, já no início da Idade Média, até a queda do Império Romano. E o que é que ocorre? O feudalismo era um sistema econômico, social, político, predominante na Europa nesse período da Idade Média, tá certo? E em que a população sai das cidades e vão para as zonas rurais. Porque com as invasões bárbaras, devido às guerras, a vida na cidade ela se torna um tanto difícil. E as pessoas vão buscar refúgio nas zonas rurais, trabalhar para a sua subsistência. A moeda ela já não tem tanta importância, ela já não tem mais tanto poder. Então, eles vão trabalhar para poder sobreviver. É exatamente aí onde aparecem os feudos, né? Pequenos grupos, pequenas comunidades governadas pelo senhor feudal, onde distribuía as terras para os servos, esses trabalhavam durante um pequeno espaço de tempo para a sua sobrevivência e, em pagamento do uso dessas terras, teriam que trabalhar de forma gratuita para os senhores feudais. Era assim que acontecia, né? Esse período da história. E aí, o feudalismo tem alguns pontos que merecem destaque, nós vamos ver agora. Por exemplo, a economia, sobre a economia. A economia no período do feudalismo, grande parte da produção sustentava o senhor feudal e a igreja, né? Como eu disse, os servos eles trabalhavam um pequeno espaço de tempo para si, apenas para garantir a sua sobrevivência, e o restante do tempo eles trabalhavam para sustentar o senhor feudal e a igreja de forma gratuita. O lugar principal para se viver era o campo, né? Eu já falei sobre isso, que há a mudança de uma vida urbana para a vida rural. Duas classes sociais, senhores e servos. Podemos chamar os senhores também, né? Atribuir aí uma característica mais de senhor feudal. Tranquilo? Ainda sobre a economia, a produção econômica era restrita aos feudos. Cada feudo tinha a sua forma de produção.
A principal propriedade era a terra, não tinha indústrias, não tinham fábricas, era a própria terra para produzir, para retirar dali o alimento. Era a terra que pertencia ao senhor feudal. Os servos trabalhavam para ele nas terras dos senhores feudais. O servo podia usar uma parte das terras do senhor e era proprietário de alguns instrumentos de trabalho, porém estava preso a algumas obrigações feudais, como, por exemplo, ter que trabalhar para eles, ter que fornecer também ali um trabalho para garantir a sustentação, a subsistência dos senhores. Tranquilo, pessoal? Então, percebam que, se tratando de economia, no período do feudalismo, nós temos aí um trabalho nas terras, diferente de um sistema capitalista em que há indústria, em que há fábricas. Nesse período não há nada disso. É um trabalho manual, é um trabalho, vamos dizer assim, predominantemente da agricultura, e era assim que eles sobreviviam, tá certo? Sobre mentalidades e conhecimentos, ainda no feudalismo, nós temos o teocentrismo, né? a crença em Deus. Acreditavam que Deus era o mentor, que Deus ele reinava, né? E os homens eram submissos a ele. A verdade estava na Bíblia e na autoridade da igreja. Nós sabemos que durante o período da Idade Média, a igreja, juntamente com esses senhores, eles governaram, eles detinham grande poder, certo? E os servos tinham que obedecer, os servos tinham que prestar ali culto a esses deuses, tá certo? Vou só colocar para carregar o computador que está carregando. E a religião era tudo. A realidade era explicada pela vontade de Deus. Qualquer mudança era contrária à vontade de Deus e existiriam ali punições para aquelas pessoas que se rebelavam contra os ensinamentos da igreja, os ensinamentos que a religião passava, tá certo? O conhecimento significava contemplar a realidade criada por Deus. Então, toda forma de conhecimento estava interligada a essa questão do teocentrismo, essa questão de Deus imposta pela religião, tá certo? Na política, os senhores feudais e a igreja dominavam os servos e os camponeses. Há a ausência de estados e nações, não existe estado, não existem essas nações. Existem feudos, certo? Que é pequenas comunidades onde os servos, onde os camponeses trabalhavam e prestavam ali alguns serviços aos senhores. As teorias que justificavam o poder do senhor feudal e da igreja se baseavam na vontade de Deus, como já vimos até no slide anterior. Então, todas as teorias estavam voltadas para Deus, para o teocentrismo, e os servos, os camponeses, tinham que prestar essa obediência. Tranquilo, pessoal? Se não estiver compreendendo, volta o slide e repitam, tá certo? Agora, no capitalismo. O que acontece? Os senhores, aliás, os camponeses, os servos, nesse processo de retirar das terras a sua subsistência, aquilo que sobrava começaram a fazer as trocas comerciais, começaram a trocar mercadorias. Eles se reuniam em pequenos, vamos dizer assim, em pequenas feiras livres. Essas feiras livres eram chamadas de burgos. Daí o nome burguesia, certo? Então, a partir dessas trocas comerciais e a crescente demanda de trocas de mercadorias, de vendas, vai fortalecendo aí uma economia e surge desse modo o capitalismo, tá certo? Então, no capitalismo, a economia tinha a produção de excedentes com objetivos de mercado, né? A produção que era o primeiro objetivo para a subsistência do homem, o que sobrava, o que era excedente, eles iam trocar por outros produtos, por outras mercadorias.
A principal propriedade passou a ser o capital, com objetivos de obter lucro. A gente viu que, até então, no feudalismo, não tinha esse objetivo de lucro, não tinha esse objetivo de fazer trocas comerciais, mas era apenas para a sua subsistência. No capitalismo, não. O objetivo é lucro. O capital é forte. O capital está ali, né, em constante movimento e trazendo ali um suporte para as pessoas. O trabalhador é livre, porém forçado a vender sua força de trabalho, por não possuir os meios de produção, terras, ferramentas. Ele poderia trabalhar livremente, porém não tinha terra. Porém, ele não tinha meios para executar esse trabalho. Então, acabava estando preso aos donos de terra, aos proprietários de terra. Tá certo? Ainda sobre a economia no capitalismo, a produção tinha o objetivo de aumentar os lucros. Quanto mais produzir, mais vai vender e, consequentemente, obter lucro. Tá certo? Diante disso, há o aparecimento das grandes cidades europeias. Eu disse para vocês que no início tinha os burgos, que eram pequenos encontros, né, onde esses camponeses, esses servos se reuniam para poder vender. Surge assim a burguesia, vai surgindo assim as vilas, vai surgindo assim as cidades, as grandes cidades na Europa. Tranquilo? Duas classes sociais. De um lado, a burguesia, de outro, trabalhadores assalariados. Podemos chamar também esses trabalhadores assalariados de proletariado. Tranquilo? Então, burguesia, burgueses de um lado, proletariado, proletariado de outro, quase que não sai, né? Ou seja, trabalhadores de outro. Tranquilo, pessoal? Mentalidades e conhecimento, enquanto no feudalismo nós tínhamos o teocentrismo, né? Toda crença voltada para Deus. No capitalismo nós temos o antropocentrismo. Todas essas discussões, toda essa crença se distancia de Deus e volta-se para o homem. O homem agora como centro, o homem agora como mentor de suas próprias vidas, de seus próprios fazeres. Tranquilo? A verdade era obtida pela razão e pelos métodos científicos. A ciência já começa a ser desenvolvida de forma forte aqui, a observação, a experimentação, tá certo? E tudo isso graças à razão, tá certo? A realidade é explicada a partir do que acontecia na Terra entre os homens, e não por forças superiores advindas de deuses, certo? Mas a partir daquilo que ocorria na Terra, aquilo que acontecia na relação entre as pessoas. O progresso passou a ser o objetivo humano, né? Aqueles que detinham recursos, meios de produção, aqueles que detinham dinheiro, né? Aqueles que conseguiriam produzir e vender para obter lucro, dominavam. Portanto, o conhecimento significava transformar a natureza, dominá-la. Quem tinha conhecimento estava mais propício a dominar, transformar a natureza. Quem não tinha ia ser submisso. Tranquilo? Tranquilo, pessoal? Ok. Na organização política, surge o Estado Nacional. A gente viu que no feudalismo não tem Estado, tem feudos, pequenas comunidades, em que há os senhores e os servos, os camponeses. Né? No capitalismo, há o surgimento do Estado Nacional, patrocinado principalmente pela burguesia. O interesse maior agora é a burguesia, uma vez que a burguesia, produzindo produtos e executando a venda desses produtos, eles tornam-se um grupo forte, porque detém dinheiro. E é justamente a burguesia que começa a dominar e impor ali formas que vai de encontro aos senhores, porque os senhores dependem do trabalho dos camponeses, dos servos. Mas se a burguesia é quem domina agora, a burguesia tem poder, a burguesia tem dinheiro, então a burguesia se torna muito forte nesse cenário, tá certo? Ao surgimento da concepção de cidadania nesse período, vinculada à identidade de pertencimento a um dado território. As pessoas são cidadãs, pertencem a um lugar específico e, portanto, há uma concepção de uma cidadania. Ok?
São elaboradas as teorias políticas que sustentavam a ideia de Estado nacional. Alguns pensadores surgem com ideias de política, com ideias de Estado, com ideias de poder nesse período, e acabam fundamentando e criando ali formas de como o Estado deve acontecer, de como o Estado deve surgir e como ele deve, de forma assim forte mesmo, interagir com o indivíduo. Tranquilo, pessoal? Tudo bem até aqui? Espero que esteja dando para que vocês possam compreender todo esse percurso que nós estamos fazendo para que entendamos esse processo de socialização, certo? Dos indivíduos. Então, diante disso, a sociologia, portanto, surgiu nesse contexto de mudanças, a partir da necessidade do homem europeu em tentar explicar cientificamente o mundo, suas relações com outros homens e com outras sociedades que passou a conhecer. Então, vejam que vários fatores, várias formas impulsionaram ali as relações individuais das pessoas, né? São as relações sociais. E a sociologia ela vai surgir exatamente para garantir a compreensão dessas mudanças. Por que ocorreram essas mudanças? Né? Porque grandes transformações nas sociedades impactaram a vida do homem. Porque essas formas de pensar, desde o feudalismo até o capitalismo, impactaram de forma, ora positiva, ora negativa, a vida dos indivíduos. Né? Então, é justamente essas questões que a sociologia quer saber, porque a partir daí aparecem problemas sociais, aparecem problemas sociológicos, e é justamente a sociologia que quer debruçar sobre esses problemas para tentar compreendê-los, tá certo? Temos aqui algumas questões, né, que vale a pena pensar, porque com toda a riqueza gerada pela Revolução Industrial, né, quando a gente passa ali do feudalismo para o capitalismo, aparece a Revolução Industrial, onde a indústria predomina nesse meio, né? Então gera muita riqueza. Então, por quê? Com toda a riqueza gerada pela Revolução Industrial, ao aumento da pobreza e da miséria dos trabalhadores. Não deveria ser o contrário? Ora, se tem riqueza, se tem a indústria, as pessoas deveriam passar a viver melhor, deveriam passar a viver bem, mas não é isso o que acontece. Ao aumento da miséria, ao aumento da desigualdade social. E por que isso acontece? Esse é um problema estudado pela sociologia. A sociologia quer saber, a sociologia quer entender todo esse processo, tá certo? Porque com a Revolução Francesa, porque com a Revolução Francesa clamava pela igualdade, pela fraternidade, e diante disso, ao aumento da desigualdade social e econômica. Né? Ora, a burguesia vai de encontro com a monarquia absolutista na França. É exatamente esse o motivo da Revolução Francesa. A monarquia dependia dos trabalhadores, a monarquia dependia da burguesia, mas a partir do momento que a burguesia vai de encontro com a monarquia, se torna forte e, consequentemente, a monarquia vai sendo enfraquecida. Mas a Constituição Francesa, ela defende uma igualdade, uma fraternidade. Por que que isso não acontece? Por que que essa igualdade não ocorre? E há, assim, a desigualdade, a miséria? Justamente questões como essas que a sociologia se debruça e quer saber por que acontece assim. Mais uma. Por que nas Américas, entre os nativos, os primeiros povos, os índios, não existiam pessoas passando fome antes da chegada dos europeus? Depois que eles chegaram, tem miséria. Depois que eles chegaram, tem desigualdade. Por que isso? A sociologia quer saber. A sociologia quer discutir. A sociologia quer compreender questões como essas. E nós podemos também, enquanto pessoas que discutem, pessoas que refletem sobre problemas sociais, podemos também tentar encontrar respostas para essas perguntas. Mas a última questão aí, por que na África existiam sociedades inteiramente diferentes, com costumes, deuses, tradições familiares diferentes? Né? Um continente, mas com tanta diversidade cultural,
com tanta diversidade, né, de deuses, de tradições familiares. Por que isso? Né? Por que essas diferenças todas? Sociologia quer saber. Sociologia quer tentar encontrar uma resposta, uma explicação para isso. O motivo que gera todas essas perguntas, todas essas inquietações. Tá certo, pessoal? Tudo bem? Então, percebam que a sociologia tem um impulso e a inquietação de tentar solucionar, não de forma prática, mas de uma forma teórica, para que essa teoria possa ser, sim, colocada na prática e encontrar uma possível solução. Mas ela quer entender o fundamento de tudo isso, o porquê de tudo isso. E a partir de uma base teórica, a solução desses problemas. Ok, pessoal? Portanto, a sociologia surge como uma tentativa de resposta diante das grandes mudanças que ocorreram nessa época. Sociologia vem para trazer essa luz de esperança, de solução de problemas sociais que aparecem na sociedade, a partir dessas mudanças do feudalismo, do capitalismo e dessas relações sociais entre os indivíduos. Tranquilo? Tudo bem? Então, as nossas discussões eram baseadas justamente nesses itens. Espero que vocês possam ter acompanhado. Essas informações foram retiradas do livro Sociologia para Jovens do século XXI, certo? Aqui estão as minhas redes sociais, Instagram, Jades Marfilos. Se quiser, podem dar uma conferida lá, podem me seguir no Instagram, podem se inscrever no meu canal do YouTube. Será um prazer poder partilhar com vocês algumas aulas, um pouco do meu conhecimento e manter aqui uma discussão sobre sociologia, sobre filosofia e outros conteúdos pertinentes, tá certo, pessoal? Então, dá uma passada por lá, confere, se inscreve lá no meu canal para que isso possa me impulsionar a postar mais coisas, tá certo? Então, eram essas as discussões, espero ter contribuído aí. A partir dessa aula, a partir dessas informações, respondo o questionário que eu vou enviar e pense um pouquinho sobre essas questões, sobre esses porquês, sobre o motivo da necessidade da sociologia querer pensar sobre esses fatores que nortearam a vida do homem no decorrer da história, tá certo? Então, bons estudos, tudo de melhor para vocês, daqui a pouco estamos juntos e até breve. Tchau, tchau.